gente estava agora, que agora há pouco a gente fez a parte inicial do ciclo no EasyTest, que é o cadastro do teste em si, do gabarito associado a ele, o cadastro da base de dados do aluno, a criação do logo e do nome, e a parte final que a gente parou foi a impressão dos cartões. E agora a gente vai prosseguir. Só um parênteses que o Lucas ficamos na dúvida. Você Claro. associou o gabarito ao aluno naquela hora de cadastro do gabarito, né? Na verdade eu associei ao teste. Você associou, na hora que você importou o teste, você falou lá a turma. Sim, Essa hora que você associa, né? eu associo o teste à turma naquela hora. Entendi. É isso mesmo, Lucas. Eu só tava pensando. Só que... Pode falar. Então, mas tem um adendo também. Vocês não necessariamente precisam fazer uma vinculação da turma para os alunos. Porque lembra que eu falei que se vocês quiserem usar um design próprio de vocês não iriam fazer essa etapa, né? Porque essa etapa de imprimir cartões, desse botão aqui, ele cria cartões de respostas nossos, né? Do nosso modelo. Caso vocês utilizem o de vocês, um design próprio de vocês vão pular essa etapa. Ah, sim. Não, se a gente fosse usar o sistema, o EasyTest completo, por exemplo. Então, Aí eu preciso associar, né? vocês poderiam fazer isso, né? Vocês vão imprimir os cartões dos alunos. Vocês vão criar o teste, o gabarito e depois vai fazer essa associação na hora, que foi imprimir. Naquela hora mesmo. Caso vocês não utilizem o nosso e utilizassem um design próprio... eu associo na hora da impressão do gabarito. Falo que pra imprimir um cartão de... porque aí vocês vão estar imprimindo os cartões de respostas dos alunos de uma turma. Nessa hora que ele associa, então. Que ele sabe que essa prova... Sim. Na verdade... Porque eu já associei o gabarito e o teste, certo? Sim. Aí, por exemplo... Nessa hora que eu tô fazendo associação, o sistema vai saber que a prova treinamento 9 é da turma 301. Sim. Só que, um adendo. Isso não é universal. O que eu quero dizer? Se vocês estivessem utilizando o design próprio de vocês, que não é esse daqui nosso, vocês não precisariam fazer essa parte, vocês iam pular. E aí, como é que o sistema ia saber que o teste é da turma? Bom, ele não iria, né, no arquivo dele, no software, no código dele em si, ele não vai dizer que a prova tal, né, por exemplo, a prova treinamento 209, pertence a uma turma. Então ele meio que não tem essa... Ele não sabe de quem que é. Isso vai acontecer na hora da correção. Ele não sabe de quem ele é. Só que você fazendo por esse caminho aqui, você meio que, né, você mostra, né, de maneira meio que indireta, que pertence a essa turma porque você só tá imprimindo os cartões dessa turma. Você não vai imprimir de mais nada. Então, tá aí, é mais seguro, né? Porque na hora que eu fizer, por exemplo, a correção, eu posso juntar tudo. Sim, você pode acabar juntando tudo e, enfim. Essa era a minha preocupação. Fazendo por aí, eu posso juntar tudo que ele vai saber diferenciar, né? Sim. Né? Mas vocês vão ver que vocês não vão ter essa dificuldade, né? A única chance de vocês misturarem tudo seria sendo um erro humano. De você pegar, por exemplo, vocês vão escanear, né? Vocês vão pegar as provas físicas e escanear pro computador. O erro humano estaria vocês misturarem o que você escaneou de uma turma com a outra. A gente pode acontecer muito, porque nessas salas são mescladas. Então, o EasyTest em si, ele não faz essa verificação, a não ser que você esteja utilizando um cartão próprio com um identificador diferente, mas o EasyTest não faz isso próprio. Então, fica até mais um alerta extra, né? Eu teria que ler o lote exato daquela prova. Fica até um alerta extra de... então ele não associa a prova ao aluno em hipótese alguma. Ele associa, eu vou mostrar, ele associa na hora da correção. Só na hora da correção, só que eu preciso estar com o lote correto. Sim. Eu preciso falar na hora da correção, que esse lote é exatamente do 6º ano. Sim. Não posso ter um lote misturado lá que o sistema não vai fazer essa... Na verdade ele vai, só que ele vai atribuir errado. Por exemplo, você pode corrigir a prova do 7º ano junto com a do 6º, sendo que era só pra corrigir a do 6º. Então, o sistema não sabe que o Raul está pré-cadastrado na prova do 6º ano. Sim, exatamente, não tem sistema de cadastramento. Então, entendi. Fica até um alerta extra, né, de tomar cuidado com isso. E como isso poderia acontecer? Lembra que ontem a gente fez a parte do captural inicial, que é de você pegar as provas escaneadas e colocar na pasta de extração, né? Esses carinhas aqui que fazem essa parte da extração. Aqui, ele vai fazer basicamente a mesma coisa, só que ele vai chamar do EasyTest pra cá. Então,
fica esse alerta, né? Tomar cuidado com as pastas, né? Separar tudo por pasta é a melhor coisa, né? Fazer uma organização. E aí, uma pasta por prova, né? As provas, a prova com os cartões de respostas daquela prova associada, né? A gente, pra ser bem sincero, a gente raramente tem problemas com isso, né? Porque, primeiro que fica evidente, né? Quando você vai gerar o relatório, digamos que você só está corrigindo o 8º ano, né? E só é pra ter aluno do 8º ano. Quando a gente for gerar relatório, eu vou mostrar isso mais pra frente, ele mostra a turma. Então se Vai você... aparecer lá no cara de turma errado. Exatamente. Então na hora que você gerar um relatório e você só corrigiu o 8º ano e aparecer alguém do 9º, você sabe que durante algum processo, alguma prova do 9º caiu na de 8º e não era pra acontecer. Então na hora do relatório, vocês veem que tem um impostor ali, por assim dizer. Ele vai mostrar os dados dos alunos, ele vai mostrar turma, turno, série, e vocês vão perceber na hora se era pra aquele aluno estar ali ou não. Entendi. Então, essa próxima etapa que eu falei justamente é o começo da correção. Vocês vão aqui no botão de obter respostas, que é a parte de importar os cartões de respostas para serem corrigidos. Aqui vocês têm 4 opções. A primeira opção é fazer por arquivo. Por exemplo, vocês deixaram as respostas dos alunos em TXT, ou em CSV, ou em Excel, ou em Access, ou em qualquer formato de arquivo, SQL. Qualquer arquivo de saída que vocês tiverem colocado as respostas dos alunos, vocês podem importar para cá. Vocês vão ver aqui no arquivo no botão de arquivo, perdão, só deixa eu mostrar de novo. Botão de arquivo, vai aparecer essa janela, vai selecionar qual teste vocês vão associar às respostas dos alunos, que é esse daqui, 3009, e vão selecionar o arquivo Access, Excel, CSV e DBF, né? Eu falei SQL, mas é porque ele suportava SQL, eu acho que a gente, foi de quando tinha... É o DBF, né? É o DBF. Ah, sim, DBF. Erro meu, bobo. Mas... Acho que não importa Access, né? Não, importa sim também. Access tudo. também. Então, tem esses 4 modelos aqui de arquivo que vocês podem importar. E aí, eu vou mostrar aqui o do Access, que tem aqui esses cartões. Lá dentro do Access eu tenho várias tabelas. Então aqui eu posso selecionar qual tabela do cartão, né, do template. Então a gente cadastrou no de 10, cartão 10. Então, cartão 10, que está associado a esse teste, né? Então, um teste, isso é bom ressaltar de novo. Todo teste tem um gabarito associado, vinculado a ele, e um template vinculado a ele. O template é aquilo que a gente fez ontem, é um design, né, de informação, onde você vai extrair os dados da imagem. Então, esse daqui é o template de 10 questões, ele está vinculado a esse teste aqui, que está vinculado a um gabarito. Então tudo está vinculado entre si. Então a gente frisa isso muito para tomar cuidado para não acabar importando o cartão errado. Por exemplo, esse teste aqui só tem 10 questões e vocês importam de 20 questões, vai dar erro. Então a gente sempre reitera para tomar cuidado com a importação do template. Aqui vocês basicamente vão fazer a associação dos campos. No caso do Access, eu já vou mostrar esse detalhe. Tem um campo de QR Code, eu posso jogar o campo de QR Code na unidade e na matrícula, porque ele vai associar. E aí, depois que vocês fizerem o que a gente fez ontem de extrair os dados, aqui nessa tabela já estariam os dados extraídos. Então vocês iriam associar a matrícula e a unidade pelo QR Code, que o cartão tem um QR Code com isso, e vocês vão apertar no botão de importar. É assim que vocês fariam por arquivo. Mas agora eu vou mostrar o método mais tradicional, que é o método que utiliza os próprios módulos do Capturol, que é esse botãozinho aqui. Ah, sim, falando desses dois aqui também. Entrada manual é caso, por exemplo, vocês perderam a prova de um aluno, mas por alguma razão vocês sabem a resposta dele. Você vem aqui, vai selecionar o teste, vai selecionar a matrícula desse aluno, por exemplo, 0010, a unidade dele, qual o gabarito que ele vai ser corrigido, e aqui vocês colocam o que o aluno marcou. Isso daqui é uma opção emergencial, caso vocês tenham perdido a prova de um aluno, aconteceu alguma coisa, enfim, não tem como ler a prova do aluno, vocês colocam manualmente o que esse aluno respondeu. E ele vai saber porque ele vai associar a matrícula, né? Então vocês vão colocar a matrícula do aluno. Isso daqui, como eu disse, é uma opção emergencial. A outra maneira é usando leitora. Vocês têm como importar a leitora, vocês vão importar o arquivo de configuração da leitora,
e depois o caminho do arquivo, que é em DBF. Opa, deu um erro porque eu não selecionei nada. E aí depois vocês vão adicionar a leitura e vão fazer o processo por aqui. E a opção principal, né, que eu mencionei, é esse botãozinho aqui, o segundo, Capture All. Aqui ele vai abrir uma nova tela, onde ele vai pedir para você selecionar o teste. Você vai selecionar o teste. E aqui ele vai selecionar os 4 botões de etapa por etapa. A primeira etapa é você digitalizar os cartões. Vocês vão pegar os cartões físicos que vocês têm aí e vão digitalizar aqui para o computador. Vocês podem fazer isso tanto novamente pelo programa de escaneamento do Windows, ou da máquina de escanear de vocês, ou o nosso, que é o módulo Scan. E aí vocês têm essas opções. Escaneado os cartões, vocês vão para a próxima etapa, que é processar esses cartões. E aqui uma parte importante, depois que os cartões forem escaneados, vocês têm que colocar ele na pasta IMGScan, que é a pasta padrão para extração dos dados. Então nesse caso eu vou pegar inclusive com vocês, deixa eu pegar aqui, um lote de cartões, aqui, sem gabarito, né? Inclusive eu tenho 2 pastas aqui só para mostrar para vocês. Eu tenho essa daqui, que ela se baseia no Excel que eu importei com vocês. E eu também tenho aqui uma outra pasta com o cartão gabarito. Aquele cartão gabarito que eu falei que não pode dar para o aluno de jeito nenhum, porque senão o sistema vai sobrescrever. Aqui. Ele é bem parecido com o cartão resposta normal, só que ele tem no QR Code dele uma indicação de que ele é um cartão gabarito. Então, eu tenho essas 2 maneiras inclusive de fazer essa correção. Mas eu vou fazer pela do gabarito mesmo. Então, seleciono aqui, pego esses cartões aqui, que são dos alunos, vou na minha pasta de extração, jogo aqui dentro, volto para cá e aperto no botão de processar. Ele vai começar a extrair os dados. Aqui ele dá um avisozinho de há registro no arquivo de leitura, deseja limpar o arquivo. Esse arquivo de leitura aqui é a tabela do Access, né? Porque o Capture All ele utiliza Access por padrão. Então você clicando no sim, ele vai limpar a tabela do Access e vai colocar as respostas lá. Se você clicar em não, ele vai dar um append, ele vai adicionar. Vai agregar. Isso, agregar. Então nesse caso eu vou pedir para ele limpar e adicionar essas novas. Deixa eu inclusive ver se eu tenho alguma coisa na manutenção. Pera aí, eu tenho na manutenção então. Então só para ele não ter problema. Ele vai abrir a tela do Extractor, que é a responsável por extrair os dados, e ele vai começar o processamento. Pronto, ele terminou. E agora que ele terminou, a gente vai para a segunda parte, que é a parte de verificação, que é o que a gente fez ontem também, que é no Viewer, que é o próximo botão. Então, como vocês podem perceber, ele faz em progressão. Primeiro a parte de trazer os arquivos físicos para o computador, depois de extrair os dados e depois de verificar. Nesse caso, eu preciso verificar 8 cartões. Faz a mesma etapa de ontem. Clica no botão de processar, começa a corrigir possíveis incoerências. Nesse caso aqui eu tenho uma múltipla marcação, eu vou deixar assim mesmo. Outra múltipla marcação, 2, em branco, ok. Múltipla marcação, em branco. Quando eu fico dando Enter assim, eu estou deixando do jeito que está. Então estou afirmando que está em múltipla marcação em branco mesmo. Agora que eu terminei, eu vou inclusive dar uma dica, que isso daqui é muito importante. Para agilizar o processo de exportação, vocês podem ficar clicando nas bolinhas aqui, que elas meio que resetam o time da exportação. Ou seja, ela acelera nos microsegundos aí, eu não saberia dizer a quantidade certa, mas acelera o processo de exportação e isso agiliza o processo. Até
ficar assim, ó, igualado. Total de imagens 10, exportada 10. Depois que igualou as duas aqui, você pode sair do aplicativo. E agora, só corrigir a prova. Ele vai se basear no Access, né, porque esse arquivo que eu exportei, ele está em formato de Access, então ele já vai fazer isso de maneira automática. Eu nem preciso selecionar a tabela, eu não preciso fazer aquela associação, eu não preciso verificar se o QR Code está certo, nada. Ele já vai fazer isso de maneira automatizada. A única coisa que eu preciso fazer é clicar no botão de corrigir. Ele vai fazer uma pergunta que é: deseja exportar as imagens dos cartões. Isso daqui é uma opção para você gerar um relatório com os cartões. Como assim? Nós temos diversos relatórios de resultados, né? Nós temos relatórios que mostram acerto por disciplina, nós temos relatório de convergência de resposta, que é um relatório que mostra que analisa pares de alunos para ver se existem, né, indícios de cola. Nós temos vários tipos de relatórios aqui dentro do sistema. E um deles é um relatório individual com cartão, que ele meio que dá um print no cartão do aluno e associa no PDF. Então, isso é muito útil para quando você quer imprimir o resultado dos alunos e entregar para os pais. E aí ele vai dar um print, né, do cartão do aluno junto no relatório. Só que fiquem avisados que esse processo acaba pesando um pouco no sistema, porque ele gera uma cópia extra do arquivo no computador. Então, o uso dele é só para esse relatório. Então, se vocês não forem utilizar um relatório que tem uma cópia do cartão resposta do aluno, vocês podem clicar em não. Se forem utilizar o relatório, pode clicar em sim. Eu vou deixar em não mesmo. Pronto, ele fez a parte de importar o arquivo do Access de maneira automatizada, vocês viram que eu nem cliquei em nada. E agora, abriu uma nova janela, que é a janela de correção de teste. Essa janelinha aqui, ela abre do mesmo jeito se você clicar esse botão. Então, se você clicar esse botão aqui de corrigir testes, onde meu mouse está, vai abrir exatamente essa mesma janela. Então, só para vocês saberem. Então, aqui eu seleciono o teste que eu quero corrigir e eu clico no botão de corrigir. Ele vai indicar que não tem gabarito, porque ele vai pedir agora para eu selecionar qual é o gabarito. Aí vocês lembram que lá quando eu estava mexendo no Excel, eu tinha duas linhas, né? Tinha mais de uma linha para cada gabarito. Eu tenho essa daqui, que é treinamento mais recente, e eu tenho a de 22. Eu vou selecionar essa daqui mais recente mesmo. Clicar no botão de aplicar. É agora que ele associa, né? Essa era a dúvida. É aqui que ele associa o gabarito. É aqui que ele faz essa associação. E agora, ele já corrigiu os testes. Agora com os testes corrigidos, vocês podem importar o resultado tanto para PDF quanto para Excel. Eu vou mostrar em PDF, que ele fica com uma visualização melhor. Aqui. Eu primeiro vou vir aqui no botão de relatório, esse daqui. Clica no teste, esse daqui 1809. Clica no botão de gerar. Já vai aparecer aqui uma pré-visualização. E aqui eu tenho duas opções. Exportar vai gerar um arquivo Excel. Imprimir vai gerar um arquivo PDF. Eu vou mostrar no de PDF primeiro. Aqui. Já viram que as notas foram muito baixas, né? Mas é porque eu corrigi com esse gabarito. Inclusive isso é uma opção muito boa, porque caso vocês queiram, vocês selecionaram o gabarito errado, eu vou mostrar isso agora. Vocês podem mudar o gabarito, vocês podem corrigir novamente com outro gabarito. Então nesse caso aqui, olha como é que fica. Ele vai mostrar a matrícula do aluno, o nome do aluno, qual gabarito foi utilizado para corrigir a prova dele, regional, município, unidade, turno e turma, né? Aqui no caso ele inverteu turno e turma. E aqui ele mostra a quantidade de acertos, quantidade de erros e a nota final. Caso esse daqui esteja utilizando uma TRI, por exemplo, que é uma base estatística, ele vai gerar um resultado dinâmico, né? De 0 a 1000, né? Que, por exemplo, o Enem ele utiliza de 0 a 1000 para os seus resultados. Ele vai usar o resultado do Enem nessa coluna de nota aqui. E aqui, de novo, eu vou mostrar. Caso vocês queiram corrigir novamente, usando o outro gabarito, por exemplo, vocês vêm no botão de corrigir teste, esse daqui. Ele vai abrir aquela mesma janela. Vem aqui no treinamento 1809. Perdão, treinamento 1809. E ele vai perguntar se você quer corrigir novamente. Tá, eu acho que ele não desassociou. Deixa eu limpar então as respostas.
Assim, inclusive essa parte é muito importante. Caso vocês queiram fazer uma correção nova, para não ter que ficar acumulando respostas antigas, vocês podem vir aqui na coluna de respostas, vir na aba de limpar respostas, selecionar o código, treinamento 1809, que é esse daqui, e clicar no botão de limpar. Ele meio que vai limpar aquele relatório, né, que eu mostrei pra vocês. Então ele vai limpar as respostas antigas e vocês podem corrigir novamente. Eu acabei esquecendo de fazer isso. Agora se eu vim aqui no botão de obter respostas, eu vou fazer dessa vez por arquivo, até para mostrar para vocês. Clico no botão de arquivo, venho o treinamento 1809, seleciono dessa vez o Access, manualmente, seleciono o template correto, seleciono o QR Code, perdão, unidade, pronto, clique aqui no botão de importar, ele vai importar as respostas e agora é só fazer a correção. Então vocês viram que eu posso fazer tanto por arquivo, desse jeito que eu acabei de fazer, ou seguindo o processo do Capture-All. São duas maneiras de fazer. Posso vir agora no botão de corrigir teste, eu posso agora selecionar o teste, o mesmo teste que a gente estava trabalhando. Ele vai falar que não tem gabarito, aí eu seleciono outro gabarito, e pronto, ele vai corrigir. O resultado vai ser levemente diferente. E... na verdade foi a mesma coisa. Mas, em geral é isso. Então só pra mostrar... Pra corrigir novamente, ter que ler os gabaritos novamente, é isso? Não, só precisa limpar, né? Precisa limpar e... Mas eu posso... É verdade. Eu não poderia ter, por exemplo, já que ele já gerou um arquivo, eu não poderia ter pegado esse arquivo? Sim, o que acontece? Quando você faz aquela correção, que eu acabei de mostrar, ele meio que já associa o resultado final a ele. Então ele meio que já gera... Esse relatório aqui que eu acabei de mostrar, ele fica vinculado. Se você então quiser... eu teria que ler os cartões de novo. Isso, tipo, teria que... mandar ele ler as imagens novamente. Isso, você vai ter que limpar esse teste, porque limpando ele você meio que desassocia esse resultado. E aí você vai ter que importar de novo as respostas dos alunos. Entendi. Então, só pra mostrar como é que ficaria, eu tenho, por exemplo, como é que ficaria um relatório com mais nota, por exemplo, que aquele relatório todo mundo errou. Mas ele fica assim, ó, bem colorido. Uhum. Inclusive essas cores aqui, tem como você personalizar. Se vocês quiserem mudar a paleta de cores pra acerto, pra erro, por exemplo. Todas essas coisas aqui vocês podem alterar depois. Legal. Então esse daqui é um exemplo de cartão, com 100... E a ordem de classificação também, né? Posso Isso. colocar em ordem alfabética, em ordem... Isso. Sim. Aqui, ó, vocês têm como ordenar pela classificação, que vai do que tirou a melhor nota para a pior nota. Uhum. Pode colocar por nome, ordem alfabética, ou por matrícula. Aí no caso da matrícula, vai pela matrícula mais antiga, em número, da menor matrícula numérica para a maior matrícula numérica. Então, tem essas duas opções. Por matrícula, por nome ou por classificação. Você pode ver que ele altera na tabela ali. Legal. Eu também vou mostrar aqui como é que fica no Excel. Caso vocês queiram um relatório em Excel, vou salvar na área de trabalho mesmo. Ele vai gerar. O botão de gerar. Sim. Pronto. Agora se eu vir aqui, ele vai gerar um... Pera aí, acho que tá outro monitor, calma aí. Relatório do teste aqui. Aqui. Ele faz uma tabelinha no Excel com o resultado dos alunos. Nesse caso aqui está em ordem alfabética, então ele não está em ordem de classificação, mas a classificação você vê aqui, ó, 6º lugar, 3º lugar, 1º lugar, e aqui mostra a porcentagem de acerto. Essa daqui, na verdade, é o nosso relatório de TCT, Teoria Clássica do Teste. É o mais basicão, porque ele só mostra a nota dos alunos, baseado no que eles erraram, no que eles acertaram. Nós temos muitos outros testes. Eu vou mostrar pra vocês, a gente tem uma aba de relatório que abre uma infinidade de testes. Uma gerencial, né? Legal. Nós temos muitos testes diferentes, aqui nós temos por disciplina. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Ele mostra por matéria. Então nesse caso aqui, ó,
Ele mostra a disciplina, o nome da disciplina, quanto que o aluno acertou ou errou naquela disciplina. Então nós temos casos assim, ó, um aluno que tira uma ótima nota em ciências, nota baixa em matemática e uma nota média em português. Então, esse daqui é um dos relatórios que discrimina por disciplina. Nós temos também relatórios para desempenho da turma. Então deixa eu pegar aqui esse daqui mesmo. Você consegue avaliar o desempenho da turma, né? Aqui ele não gerou a barrinha, mas ele mostra a disciplina, a turma que está associada àquela disciplina e a média de acertos daquela turma. Então, no caso de matemática, a turma acertou 2/3, né, no caso. Então tá ótimo. Nós também temos relatórios para desempenho de disciplina específica. Nós temos o individual com cartão que eu mencionei. Então aqui, como é que ele fica? Deixa eu ver se ele vai. Tá, esse daqui não tem. Deixa eu pegar um que tem. Treinamentos. Tá. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Eu acabei de importar alguns. Mas vou mostrar o de individual normal, que é a mesma coisa que o outro. Ele fica assim, ó. Ele gera meio que uma folha com o relatório do aluno. Ele vai a matrícula do aluno, o nome do aluno, a matrícula dele, a unidade, turno, turma, a classificação dentro da turma. Então ele pega todas as provas que os alunos fizeram dentro da turma e classifica. Então, baseado naquele teste que ele fez, mostra a classificação dentro da turma, dentro da unidade, ou seja, dentro da escola inteira e no geral, dentre várias unidades. Então isso daqui é muito útil, né? Talvez se interessar, se você der o mesmo teste, talvez um simulado Enem, por exemplo, para várias turmas de várias unidades, aqui nesse relatório individual você consegue ter uma noção dos alunos, né? Então, a gente tem muito simulado pro pré-vestibular, então isso vai ajudar a gente bastante. aqui você consegue, se a prova for a mesma, né? Mesmo entre aspas, né? Mas se ela for aplicada para todo mundo, aqui você consegue ter uma noção geral da classificação. E aqui cada folha é para um aluno diferente. E aquele caso que eu mencionei, né, de imprimir, fazer um print, ele vai ficar aqui uma miniatura do cartão do aluno, caso vocês importem, né, naquela opção que aparece antes de corrigir. Ele vai criar uma cópia do cartão do aluno aqui. Então vocês têm essa possibilidade também. Legal. Enfim, tem muitos relatórios aqui. Eu creio que tem mais de 15. Tirando esse daqui também. E nós também temos um relatório de TRI, que é modelo Enem. Deixa eu mostrar aqui. E esse teste de modelo Enem, ele é muito útil para instituições que têm talvez uma central de ensino, né, uma central pedagógica que constantemente faz avaliação das questões, né, para ver se as questões que os professores estão aplicando estão alinhadas, né, com o conteúdo mais avaliar o desempenho do professor do que do aluno, né? Sim. Quero saber se o professor está sendo muito preguiçoso, se não está, se ele está sendo Então, várzea de elaborar uma prova ou não. Isso é legal. Sim, exatamente. Esse relatório aqui, ele tem 2 critérios. Ele tem um critério para você avaliar provas de modelo Enem e provas sem ser modelo Enem. Então você consegue avaliar, por exemplo, se as questões que o professor está passando estão adequadas para aquela turma. Ele vai pela quantidade de acerto, pela quantidade de pessoas que chutou, Sim. tem esse negócio, né? Eu usava isso aí no data. Sim, aqui, ó. GICCI 09. Eu vou gerar aqui rapidinho. E vou abrir já aqui. Calma aí.
se vocês verem aqui agora, ele gera um relatório com a avaliação de cada questão. Então isso daqui é um relatório para a questão em si, da prova. Então vocês têm a AGI e a CCI, que isso daqui, essa parte aqui, ó, essa parte aqui é referente ao Enem, né, questões de estilo Enem, e essa daqui não necessariamente para o estilo Enem, porque esses dois gráficos aqui, eles são para avaliar a qualidade das questões. Então, por exemplo, essa daqui é para discriminar alunos que acertaram de alunos que não acertaram. Então o que esse gráfico indica? Ele pega o número de acertos na prova, ou seja, um dado número de acertos na prova, com a proporção dele. Basicamente, se não tiver desse jeito aqui, uma curva crescente, que diz respeito à opção correta, por exemplo, você tem uma questão onde a maioria dos alunos estão chutando a mesma coisa. Então, ele não está conseguindo separar alunos bons de alunos ruins. Ou seja, você tem uma questão deficitária, pois ela não está conseguindo fazer uma discriminação de alunos que estudaram para a prova para alunos que não estudaram para a prova. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, pela análise estatística, esse item foi considerado bom. Por que ele foi considerado bom? Porque os melhores alunos da turma conseguiram identificar a resposta certa, enquanto que os piores alunos da turma, né, por assim dizer, eles ficaram confusos em respostas erradas. Caso não haja isso daqui, uma discriminação de uma linha, por exemplo, significa que você não tem os alunos não sabem, né? Eles não estão tendo uma noção de qual é a resposta correta. Ou duas questões como mesmo que induziram ao erro, né? Sim. E encaminhar as duas, A e B juntas, por exemplo. Por exemplo, nós temos esse caso aqui desse segundo gráfico. Nessa proporção aqui, ó, né? Nessa quantidade de acertos entre 60 e 80, nós temos que a letra B foi marcada não muito distante da resposta correta, que é a letra... Não, perdão. A letra B, que é essa daqui, a preta, não foi muito distante da letra D, que é a correta. Então, essa questão aqui, ela é boa, ela não é muito boa, mas ela poderia ser melhor, né? Porque tem uma quantidade boa de alunos que acertaram bastante, mas eles não souberam, eles ainda assim erraram essa daqui. Enfim, para cada item, né, isso daqui são as questões da prova, para cada item você tem um gráfico diferente. Então, como vocês podem ver, todos esses itens aqui são considerados bons, né, em geral. Tem alguns que são menos bons que outros, por assim dizer, porque eles ainda assim não conseguem discriminar bem. Já essa curva aqui é basicamente uma curva mais... É uma versão em curva desse gráfico aqui, né? Esse daqui, ele diz mais respeito às opções que foram marcadas. Esse daqui, ele mostra mais ou menos a curva dos alunos que tiraram uma nota alta com o número de acertos. Ou seja, alunos que tiraram uma nota alta têm que ter um alto número de acertos. Nós também temos... Deixa eu tirar um zoom. Nós também temos aqui no cabeçalho algumas informações estatísticas sobre os números. Então nós temos aqui alguns coeficientes matemáticos de respeito à avaliação da questão em si. Então, para para instituições que têm uma equipe de estatística, de matemática, só especializada nisso daqui, para avaliar a questão, avaliar conteúdo pedagógico, esse formulário, né, esse tipo de relatório que a gente tem no EasyTest é perfeito. Porque ele tem todos esses coeficientes, todos esses números aqui, que são muito úteis para avaliar se a instituição está indo no caminho certo ou não. Esse daqui, inclusive, é um dos nossos relatórios mais pedidos, né, para concursos e instituições de pré-vestibulares. Porque ele ajuda muito quando você está lidando com questões extraídas de concursos, né, concursos prévios, para aplicar para os alunos. Porque você tem uma noção se os alunos estão saindo bem ou não para aquele tipo de conteúdo. Então, esse é o relatório da AGI e CCI. E, como eu falei anteriormente, nós temos muitos relatórios. Nós temos relatórios para, como eu falei, convergência de resposta, que analisa quais alunos tiveram mais respostas parecidas. Nós temos relatórios para opções marcadas, ou seja, você consegue ver qual foi a opção mais marcada numa dada prova. Tem relatório de acerto casual? Acerto casual... Aqueles que chutam. Então,
Não. Não. Mas nós temos um relatório que você consegue analisar se talvez isso tenha... Eu acho que o TRI deve tirar. O TRI deve. Ele consegue achar os caras que. Sim, sim. Esse relatório que eu acabei de mostrar, o que tem os gráficos, ele praticamente já faz isso. Porque... Geralmente quando você balanceia, você tira os que acertaram, acho que 20%, uma coisa Sim, assim. sim, 20% sim. pra menos é o cara que chutou tudo. Sim. Você consegue fazer exatamente isso. Nós temos esse relatório aqui, por exemplo, que ele mostra quais foram as respostas mais marcadas numa questão. Então, por exemplo, aqui é na questão 8. A mais marcada foi a A, que é a resposta correta. E as outras não foram tão marcadas. Nós também temos... Deixa eu ver aqui. Mais um relatório. Nós também temos os relatórios por acertos e erros. Vou mostrar pra vocês. Que aqui ele mostra a dificuldade das questões. Então ele analisa a turma inteira e fala: qual foi a questão que as turmas tiveram mais dificuldade? Nesse caso, por exemplo, foi a 6 e a 7 que eles tiveram maior número de erros. Então, basicamente a gente tem muitos relatórios, né? Cada relatório ele vai abordar um tema específico. E todos eles, né, eu mostrei pra vocês a versão deles em PDF. Todos eles têm uma versão equivalente em Excel, que vocês podem manipular, eles vão estar em formato de tabela. E do Excel vocês podem também formatar para outro, né, na verdade exportar para outro formato. E no geral, pessoal, o EasyTest é isso. Legal. Ele tem muito mais opções, né? Por exemplo, você tem como mudar o idioma daqui do EasyTest. Você faz isso nessa abinha aqui de alterar idioma. Coloca em português, inglês. Tem como você alterar o banco de dados, se você quiser um banco de dados específico para o EasyTest. Tem aquela parte de incluir usuário, né, que eu mostrei ontem. Você consegue fazer por aqui também, tem uma janelinha de atalho. Tem configuração de leitora, para o cartão leitora, se vocês tiverem. Vocês já conseguem importar aqui e já deixar pré-preparado. E também conseguem até imprimir uma lista de presença. Vocês conseguem selecionar um teste que vocês criaram e uma lista de presença, que é aquela que o aluno tem que marcar uma rúbrica, né, a assinatura, se compareceu ou não. E aqui selecionar a data também. Aqui, como é que ele fica? Ele vai selecionar os alunos e a assinatura deles. Legal. Então, pessoal, basicamente o EasyTest é isso. Ele é o aplicativo que faz esse ciclo de importar as respostas, corrigir as respostas e gerar um relatório, né? Esse é o ciclo dele. E aí você faz isso importando a base de alunos das instituições de vocês para cá, criando um teste de espelho, associando um gabarito a esse teste e importando as respostas dos alunos. E aí vocês conseguem fazer a correção. Vocês tiveram alguma dúvida até agora? Não, a nossa dúvida agora é só em relação ao módulo cliente. Como é que a gente vai fazer para colocar esse módulo cliente nos nossos computadores? Eu preciso criar um atalho do servidor ou eu preciso instalar a aplicação no meu computador? Então, essa parte normalmente a gente faz, mas se vocês quiserem fazer, vocês podem, a gente orienta. Uhum. A gente tem um instalador próprio só para os módulos clientes. Vocês instalariam... porque eles já instalaram, eu não sei se foi você quem foi que instalou, já instalaram no nosso servidor, já está instalado. Sim. Agora eu quero saber como é que a gente vai fazer com os nossos clientes. Então, vocês, como eu disse, vocês têm duas opções. Ou vocês podem pedir pra gente instalar, e aí eu vou pedir pra você entrar em contato com a Denilce, que quem faz essa parte dos agendamentos. E aí a gente iria entrar na máquina de vocês, né? Vocês iriam apontar quais máquinas vocês querem que instalem. A gente iria instalar e a gente iria fazer uma conexão com o servidor, né? E como eu mencionei ontem, a máquina servidor, para o funcionamento desses clientes, ela precisa estar sempre ativa. Se não tiver ativa, não tem como utilizar. Tá. Certo? Então a gente faz assim, Lucas, eu agendo com a Denilson, vai fazer aí você aprende. Uhum. Depois a instalação do cliente, por exemplo, você baixou o instalador, colocou, ele reconhece automaticamente o servidor? Então, você tem que apontar o servidor, esse servidor... IP? Então, ele normalmente, exatamente, ele faz por IP, mas por padrão, ele se conecta com o servidor que está na própria rede. Então, ele já vai achar o servidor. Sim, mas tem umas etapas manuais. Se você quiser acompanhar o processo,
É só mencionar pra Denilce, né? Falar, o meu técnico vai acompanhar a instalação junto com vocês. E aí, na hora que o rapaz vai instalar, eu não sei se vai ser eu ou outro rapaz, né? Tem outros técnicos aqui. Vocês avisam que aí, basicamente, tem um processo manual pra apontar o servidor, mas vocês só fazem isso uma vez. E aí fica salvo. Vai ficar mais fácil, porque a gente vai ter uma separação de setores que vai fazer cada coisa. Isso. O ideal é a gente aprender a fazer. Tem umas etapazinhas manuais, tem que fazer compartilhamento de pasta geral, tem que garantir... Servidor pifou, o que eu faço? Então, aí tem uma opção, vocês podem migrar, vocês podem selecionar uma das máquinas que estão funcionando e colocar o servidor ali. Tá. Mas aí, Nada autônomo da gente, tem que falar com vocês. Então, pra migrar o servidor sim, porque o servidor... Existe algum backup do servidor, por exemplo? Por exemplo, deu pau, eu tenho um backup para instalar em outro. Então, a gente recomenda vocês fazerem isso de tempos em tempos, né? O backup em si Você seria de TI? Isso. Sim, nós somos, todos nós. Então, melhor ainda. Então eu vou falar numa linguagem mais técnica. Vocês fazem isso fazendo um backup do SQL Server. Vocês entram no SMSS, porque o nosso software ele é baseado em SQL. Vocês vão lá, fazem um backup da base de dados do SQL e salva no servidor próprio de vocês, no armazenamento próprio de vocês. Então vocês vão disponibilizar essas senhas pra gente de acesso do banco de dados, tudo certinho, né? Então, a gente utiliza o padrão SA, né? Na verdade a senha é... Eu esqueci agora. É porque a gente tem duas senhas, na verdade. Eu sei as duas, só que eu não sei qual é qual. Nós temos a senha do É porque são dois bancos de dados separados. A gente tem o do Capturol e o do EasyTest. Ah, sim, a do Capturol é Capturol, só que substitui as letras por números. Então, as vogais por números, no caso. Então, o A fica 4, o E fica 3. Eu vou digitar no... Como eu já instalei na máquina de vocês, inclusive fui eu. Eu já até fiz isso. Aqui, ó. Capture... Assim, ó. Eu vou digitar aí no chat pra vocês verem. Tá, entendi. Então essa é a senha. O nome do banco é Capturol mesmo, normal, em letra maiúscula. O do EasyTest, ele vem por padrão um nome Easy51, que é, no meu caso aqui na máquina tá Easy52, mas no de vocês vai estar 51. E todas as informações que vocês gerarem vão estar nesses dois bancos SQL. Mas também, além do SQL, também tem os templates, né? Os designs que vocês criam, os cartões temporários que eu falei ontem, né? Do cachê, né? Que ele aponta para uma pasta. Tudo isso fica nas pastas, né? Esses apontamentos a gente consegue mudar também? Por exemplo, eu tenho um storage sobrando em outro lugar. Posso trocar dentro da própria rede, por exemplo? Você diz referente ao banco de dados ou as pastas do... Não, as pastas. Então, as pastas vocês podem mudar. Na verdade, o template é padrão, ele fica fixo, né? O template que vocês criam. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Abrir aqui o Explorer. O template fica nessa parte aqui de template. Ela é fixa, né? Não tem como mudar o apontamento dela. Mas a pasta onde fica aquele pasta temp. Esses temporários aqui, essas imagens temporárias, vocês conseguem mudar aqui na configuração de exportação, nesse botão aqui. Então, refazendo o processo. Botão aqui de configurar, botão de salvar a imagem. E aqui, deixa eu selecionar um template só para mostrar. Aqui, você seleciona, apontam onde vai ficar esses arquivos temporários. Legal. E pode ser dentro da rede e dentro de um outro local, por exemplo, um servidor de storage que a gente tenha. Olha, tinha a opção de selecionar em rede, mas eu acho que... Ah, sim, tem em rede sim. Então vocês podem colocar em rede. Tá bom. Então, é isso. A gente recomenda fazer de tempos em tempos, de mês em mês, um backup, né? Dá pra fazer isso pelo SQL Server Management. Vocês fazem lá um backup dos dois bancos. Só tem dois bancos que a gente usa. Instalar a aplicação, eu vi que pediu um serial, não. Esse ia comentar isso agora. Porque por mais que tenha backup, a instalação do servidor, por exemplo, se fosse porventura acontecer, ia depender de vocês, por exemplo. Do registro. Ou a gente tem um arquivo que a gente pode copiar e depois colar de volta? Como é que funciona? Então, o backup, ele é feito, vocês vão usar, por exemplo, eu utilizo, tem como fazer por outra plataforma, mas eu utilizo o SQL Server Management. Vocês vão utilizar, vocês vão logar
padrão, né, na rede de vocês, né, autenticação do Windows, normal, vão acessar os bancos de dados que está no computador de vocês e vai estar lá mostrando já o banco de dados do Capturol e o banco de dados do EasyTest. Então... Entendi. E a licença, ela tá dentro do SQL, então? Ah, não. A licença do produto em si? Aham. A licença do produto em si, ela fica no editor de registro, aqui dentro. É isso mesmo, minha preocupação. Dá pau, o que a gente faz? Então, essa parte a gente que faz. Então sempre vai ter que, se pifar o computador, tem que ligar pra vocês. Sim, se for o servidor, sim. Porque aí a gente vai ter que mexer na licença, né? A gente tem o nosso controle interno de licenças. E aí a gente faz a migração de licenças, né? Vocês vão ter que, vocês vão ligar, explicar que a máquina cliente, a máquina servidor deu algum problema, a gente precisa migrar para uma nova máquina. Porque aí a gente vai ter que, né, primeiro fazer uma desativação da licença de vocês, que está registrada no nosso sistema, gerar uma nova licença, porque depois que vocês utilizam a licença, ela não pode ser mais utilizada numa nova instalação, por exemplo. Entendi. Então a licença fica vinculada no computador, mas ela tá atrelada ao Mac. Com vocês. Ao Mac do computador, é isso? Isso, fica atrelado ao próprio computador. Então se formatar, por exemplo, vai embora tudo. Entendi. Então sempre a gente vai ter um rabo preso com você. Exato, por mais, por exemplo, assim, por mais que, sei lá, eu faço a clonagem de um HD para colocar em outro, a licença continua copiando, funcionando ou não? A licença fica vinculada no computador, ela não vai junto com o arquivo do Capturol. Entendi. Inclusive, o Capturol, quando você inicia, ele faz essa verificação de licença no próprio computador. Ele não faz a verificação de licença na própria pasta de instalação dele, na raiz dele. Ele faz com o computador. Então mesmo que você copie, sei lá, tudo que seja referente ao software para um pendrive, por exemplo, e plugar em outro computador, não vai funcionar. Porque mas em outro computador não. Mas se eu clonar o HD deu pau, mas eu tinha uma clonagem dele e colocar no mesmo computador... completo. Acho que funciona. Isso. Funciona. Ah, tá. Portanto que seja o mesmo computador, porque como eu disse, ele vai verificar o registro da licença dele pelo próprio computador. Aqui, ó. Pelo Tá dentro da... Acho que isso vale a pena, viu, Lucas? Sim. Então, vocês podem fazer isso, só que, sendo bem sincero, às vezes... Meu medo é fechar. Vocês fecharam e aí? O que acontece com a gente? Aí realmente eu não tenho... eu sou um pobre funcionário, isso daí já vai além. Entendeu? A HS fechou, e agora? Isso infelizmente vai além de mim, eu não consigo falar sobre isso. Vocês tinham aquela ideia do hardlock? Vocês não usam mais hardlock? A gente usa hardlocks. Tem uso de hardlock, sim. Inclusive, o uso da hardlock, ela substitui totalmente você ter que fazer o registro no próprio computador. Só que, se não me engano, a hardlock, ela é por fora. É vendida à parte, né? Isso mesmo. É por fora. Eu não creio que seja muito complicado, não. A gente ainda comercializa. É só você falar com a Denilson, que ela sabe direitinho. Fala com só mencionar pra ela que eu falei da hardlock, que ela vai explicar melhor. Que aí pode... É interessante. Pode ser. Na verdade, essa é a vantagem da hardlock. Nós temos um hardlock, não dá pra reaproveitar ele? Tem. A gente tem do Easy Tools. Do Easy Tools, infelizmente, não tem como. Não deve ser algo também milionário, né? Eu não saberia dizer essa parte mais de... Eu não sei porque ela não colocou no preço pra gente. Agora eu pedi aprovação disso, só por Deus. Mas essa parte boa da hardlock, vocês não ficam vinculados a... Meu medo é esse. Ao computador, né?